Olá, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo, você, meu discipulando, não é? Que mais uma vez estamos juntos através deste vídeo, não é? Para transmitirmos as orientações, os ensinamentos da Palavra de Deus, né? A respeito dos seus ensinamentos, dos seus mandamentos. Eu quero, desde já, não é? Te parabenizar por você buscar cada vez mais o conhecimento da Palavra de Deus. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita e se inscreve no meu canal, o canal Entendes o que Lês? Muito bem. Então se inscreva, dê lá o seu like, participe, deixe um comentário, né? Comente lá no, no vídeo, tá certo? E participe conosco e vamos juntos nos aprofundarmos e buscarmos cada vez mais o conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Bom, a lição de hoje nós vamos falar sobre a igreja, o corpo de Cristo. É a lição de número 11. Peço aos meus discipulandos que prestem bastante atenção, né? Essa é uma lição um tanto longa, né? São 3 páginas. Então nós precisamos estar atento às respostas, às perguntas e às respostas, né? Para que a gente possa já ir se preparando, né? Porque já está se aproximando, já estamos chegando o último mês dos 4 meses. Exatamente. Então nós estamos já se aprofundando aí, chegando à finalização do nosso curso, né? De discipulado. Tá certo? Então, vão se preparando, já vão colocando o seu material em dia, estudando, porque grande é o Senhor para nos iluminar e nos capacitar cada vez mais para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Muito bem. Bom, quando nós falamos de igreja, nós estamos falando, a palavra igreja no grego, eclésia. E eclésia significa chamados para fora. Chamados para fora são aquelas pessoas que foram regeneradas, aquelas pessoas que foram salvas, aquelas pessoas que nasceram de Deus, nasceram de novo, como diz, né, o Senhor Jesus, quando ele disse que necessário vos é nascer de novo, tá certo? Então é muito importante nós entendermos que os chamados para fora são aquelas pessoas que foram transformadas, regeneradas, que foram alcançadas, né, pelo poder impactante da palavra de Deus, que é o dínamos de Deus, né, o poder do verbo. E através dessa transformação a sua vida agora passa a viver uma novidade de vida a cada momento, a cada instante. Então, essas pessoas que foram transformadas, que foram regeneradas, elas vão constituir agora a família de Deus, né? Então, todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós fazemos parte desta nova família, que é a família de Deus, né? Então, se eu creio em Jesus, eu faço parte desta família. Então, igreja é isso, é chamados para fora, certo? Eclésia, chamados para fora. Então, quando nós falamos de igreja, existe a igreja local, né? Toda igreja, ela se localiza em um determinado espaço geográfico, por exemplo, se for numa grande cidade, num bairro, numa rua, um determinado lugar, e essa igreja são todos aqueles que são regenerados, que congregam em um determinado local. Tá certo? Então a igreja local, ela é formada por pessoas regeneradas, né? E que vai congregar em um determinado local. Um templo, pode ser um galpão, um salão, não é? Ali é o espaço. Né? Então, o local onde, né, as pessoas regeneradas congregam
salão, templo. Mas a verdadeira igreja somos nós. É todo aquele que é nascido de Deus. Tá certo? A verdadeira igreja são todos aqueles que são nascidos de Deus. Ou seja, aqueles que o Espírito Santo agora habita, ou seja, tabernaculou, né, neles. Tá certo? Muito bem. A primeira questão do estudo número 11, da lição número 11, faz a seguinte pergunta: do que a igreja é chamada em Colossenses capítulo 1, versículo 24? Então vamos à pergunta e as respostas, tá certo? Do que a igreja é chamada em Colossenses 1, 24. Então, vai aí a resposta, tá? O corpo de Cristo. Então, a igreja, ela é chamada de corpo de Cristo. Então, todos aqueles, né, que são regenerados, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, eles fazem parte do corpo de Cristo. Ou seja, nós fazemos parte deste corpo. Então, ela é chamada, a igreja é chamada de corpo de Cristo. Ok? Que papel desempenhamos individualmente na igreja, né, que é o corpo de Cristo, segundo 1 Coríntios 12, 27? O papel de membros. Essa é a resposta. Qual o papel? Papel de membros. Então, nós somos membros deste corpo. Cada um individualmente, né? Existe um corpo e cada pessoa convertida faz parte, né, de cada um dos membros do corpo. Tá certo? Então, também nós desempenhamos individualmente o papel de membros. Assim como o corpo tem os seus membros, né, o corpo de Cristo, que é formado por pessoas regeneradas, são também chamados de membros do corpo. Ok? Qual a posição de Cristo em relação ao seu corpo, conforme Colossenses 1, versículo 18, na primeira parte do texto? Não é? Qual é a posição de Cristo? Ele é o quê? Ele é a cabeça da igreja. Então, Jesus, ele é a cabeça da igreja, né? Certo? Então, a cabeça é o que controla, né? O que comanda o corpo. Então, Jesus Cristo, ele é o Senhor. Então, ele é a cabeça, ele é o comando. Ele tem o senhorio, né, sobre a igreja. Ele tem o poder sobre a igreja, porque ele é o Senhor por direito. Ok? Mas e o que significa, né, ter Jesus como a cabeça da igreja? É como nós já compartilhamos, né? Ele tem o senhorio absoluto. Então, todo aquele que crê, né, que se coloca debaixo do domínio, do governo, do senhorio de Jesus, não é? Ele está debaixo dessa autoridade. Então, nós temos que entender que Jesus é a cabeça da igreja, que ele está no comando, ele está no controle, ele é o Senhor e nós estamos aqui para obedecer como servos. Ok? Bom, a quarta questão diz o seguinte, a pergunta: após ter pregado um sermão em Jerusalém, como Pedro respondeu à pergunta daqueles que se mostraram tocados pela mensagem, lá em Atos 2:38? Como Pedro respondeu à pergunta? Né? Ele diz: arrependei-vos. Essa é a resposta. Né? Então, o que é necessário ser feito? Eles ouviram a mensagem, todos que estavam ali, ouvindo a palavra de Deus, eles ouviram a mensagem e Pedro deu a resposta. Né? O que é necessário ser feito? Se arrepender dos seus pecados. Tá certo? Então, essa é a resposta lá da pergunta que tem como texto Atos 2, versículo 38. Ainda na quarta questão, que ato se seguiu a esta resposta, né? Ainda em Atos 2:38. Que ato
se seguiu a esta resposta. Então veja aí a resposta. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para aqueles que se arrependerem dos seus pecados, né, e crerem genuinamente no Senhor Jesus Cristo, como nós podemos observar, ele será batizado em nome de Jesus Cristo, né? Como nós já havíamos falado, né, para os irmãos da igreja, da primeira igreja batista, né, Peniel Renovado em Cumbe, já sabe que aqui o sentido, né, da palavra Jesus Cristo não é no sentido de como fórmula de batismo, obviamente, né? Está se tratando aqui da autoridade de Jesus Cristo. Então, o batismo era para diferenciar. Então, quando ele falava o nome de Jesus Cristo, é para diferenciar de outras formas de batismo, né? Tá? Mas a fórmula é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? E esse batismo é para o perdão dos pecados, tá? E aí, obviamente, receberemos o dom do Espírito Santo. Quinta questão. Que atitude foi tomada lá em Atos 8, versículo 12, por aqueles que aceitaram Jesus por intermédio da pregação de Filipe? Então veja bem, que atitude foi tomada? Olha a pergunta. Que atitude foi tomada por aqueles que aceitaram Jesus por intermédio da pregação de Filipe? Eles se batizaram. Então, a pregação, né, todo esse processo. Então, houve a proclamação da palavra, né, da pregação do evangelho, a proclamação da salvação. As pessoas se arrependeram, creram, não é? E aí elas foram batizadas, ok? Lê Atos 8, do 26 ao 40, e Felipe explicou as escrituras de eunuco etíope e anunciou-lhes, anunciou-lhe a Jesus que, que iniciativa teve o próprio eunuco, tá? Então, baseado no texto que nós já falamos, né, que nós compartilhamos, que iniciativa teve o próprio eunuco, né, diante do esclarecimento, né? Felipe pergunta, aí o eunuco, entendes tu que lês? E o eunuco diz, como, né? Como eu vou entender se não tem quem me explique? E aí Felipe se colocou, né, à disposição para poder ensinar e compartilhar. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E naquele instante ele trouxe o esclarecimento, né, do livro e a ideia central que é Jesus Cristo, né, como Messias, o Salvador, aquele que veio para salvar e transformar e mudar a história de todo aquele que crê. Ok? Então, respondendo à pergunta, que iniciativa teve o próprio eunuco de querer ser batizado? Não é? O que impede, né, que eu seja batizado? Então, é necessário, aí Felipe explica para ele, é necessário crer de todo o coração. E a gente vai ver isso na próxima questão aqui. Então, continuando, ele diz, Filipe então encorajou a fazer uma confissão oral da sua fé. Que confissão foi essa? Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Então é isso, né? Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós nos aprofundamos no conhecimento da Bíblia Sagrada, o propósito central é nós nos arrependermos dos nossos pecados e confessarmos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Bom, o batismo não salva, nem o ato da confissão de fé. Já estudamos que a salvação nos é dada mediante o arrependimento, não é? E a fé em Cristo. Entretanto, a Bíblia nos ensina que devemos confessar publicamente a nossa fé. Então, eu creio em Jesus, mas ainda não confessei publicamente. A Bíblia ensina que é necessário confessar, não é? Confessar. Então, foi exatamente isso que Filipe fez com o eunuco, né? Levou o eunuco não só ao entendimento da palavra, mas também que ele confessasse, né,
Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? A sétima questão diz, olha, que recomendação encontramos em Hebreus 10, 25? Preste bem atenção. Isso aqui é um ponto fundamental e crucial, porque tem muita gente ensinando que não precisa estar no templo, que não precisa ir para a igreja, né? O espaço local onde a verdadeira igreja, que somos nós, né? Os regenerados, os convertidos, né? Que não precisa, que não deve. Então, olha o que o autor de Hebreus, lá no capítulo 10, 25, diz. Qual é a recomendação? Para não abandonar a nossa congregação, como é costume de muitos. Então, o autor de Hebreus nos orienta, nos ensina que nós não devemos abandonar, ou seja, deixar de frequentar, de congregar, né? Deixar as nossas congregações, como diz o autor, como é costume de alguns. Então, hoje em dia existe aí grupos, né, que dizem, não, a gente se reúne ali, se reúne acolá, né? Não precisa estar na igreja, não precisa congregar, cada um na sua casa. Quer dizer, não é bem assim, tá? Então existe realmente orientação da importância e da necessidade de congregarmos. Até porque cada um tem os seus talentos, cada um tem as suas habilidades, e a gente, no momento do culto, não é, público, nós estaremos compartilhando dessas habilidades, desses dons, não é? Sejam eles espirituais, ministeriais, né, de serviço, e juntos nós vamos edificando, não é, mutuamente, uns aos outros. Amém? Muito bem. A oitava questão diz: dê as 4 atividades dos crentes congregados mencionados em Atos, capítulo 2, versículo 42. Quais são as 4 atividades dos crentes congregados? Olha lá. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, primeira atividade, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, né? Então, eles tinham comunhão, né? Havia realmente uma comunhão alicerçada. No partir do pão, então, eles tinham essa prática, né? Lá na igreja primitiva, não só o pão da ceia, mas também o partir do pão social, o cuidado assistencial, né? E nas orações, tá certo? Então eles realmente praticavam a oração, né? Havia realmente essa comunhão e essa intensificação da oração, ok? Continuando, além do batismo, outro ato instituído pelo Senhor Jesus Cristo é a Santa Ceia, é a ceia do Senhor, celebrada pela primeira vez durante a Páscoa, na última noite, antes da morte do Senhor, está lá em Mateus 26, do 26 ao 30, e 1 Coríntios 11, do 23 ao 26, para responder as perguntas de 9 a 10. Então, as questões de 9 a 10, esses textos aqui que vão dar embasamento para que vocês respondam, né? Obviamente que vocês já tiveram contato, né? Você, meu discipulando, você que está me assistindo, depois você pode, né, através do vídeo, você pode pegar os textos, né, que foram citados, anotar, né, fazer suas anotações e você já ir consultando e acompanhando direitinho e aproveitando, né, esse vídeo para poder já preparar os seus estudos particulares, tá certo? A nona questão: qual o significado do pão e do vinho usados na ceia do Senhor? O pão representa o corpo de Cristo e o vinho, o sangue da nova aliança. Então, qual o significado do pão e do vinho? Então, o pão representa o corpo de Cristo e o vinho representa o seu sangue. O sangue, como diz lá em Coríntios, o sangue da nova aliança. A 10ª questão: qual o objetivo da celebração da ceia do Senhor segundo os textos abaixo? Então vamos ver, vamos responder
essas questões. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e 25, a parte final do versículo, diz, né? Aí vai a resposta, então preste atenção. É fazer em memória de Cristo. Ok? Então, como nós devemos fazer? Celebrar a ceia do Senhor em memória de Cristo. É assim que nós cremos, é assim que os batistas creem, né? É assim que todo aquele que analisa o texto com cuidado vai entender perfeitamente que o texto, né, a celebração da ceia é feita como um memorial, é memória de Cristo. Tá certo? E lá em 1 Coríntios 11, versículo 26, diz: anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então, nós celebramos a ceia do Senhor, né, com esse intuito, né, de também, na hora da ceia, anunciar a morte do Senhor até que ele venha, né? Ou Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus, até que ele volte, né? Então, nós estaremos aí celebrando a ceia do Senhor. Vamos lá, para a 11ª questão. O que devemos fazer segundo 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10? O que devemos fazer, de acordo com esse texto, lá em 1 Pedro 4, 10? Administrar os outros, o dom como você recebeu. Então, o dom que você recebeu, né, da parte do Espírito, da parte de Deus, é para compartilhar isso com o próximo, o seu irmão. Então, eu tenho que administrar aos outros, não é para mim mesmo. Então, todas as habilidades, dons, né, e talentos que nós temos é para administrar aos outros, né? Então, de acordo com como nós recebemos. Então, se eu recebi um dom ministerial de pastor, eu tenho que administrar os outros. É exatamente isso que eu estou fazendo, né? Como pastor, estou doutrinando o rebanho do Senhor, ensinando a palavra de Deus. Se talvez você tenha um dom espiritual, né? Um dom espiritual de profecia, não é? A profecia, o dom de profecia também é para edificar, é para administrar ao outro, né? Se você talvez tenha um dom de evangelista, né, ministerial, é exatamente para ministrar para os outros. Você tem que proclamar a mensagem da salvação, não é? E levar a mensagem de Cristo àqueles que não conhecem a Jesus, tá bom? Vamos lá, meus discipulandos, anotem aí, viu? Fique atento aí, participando, observando, analisando, fique atento. Não esqueça do texto bíblico, não é? Que nos ensina, o Senhor Jesus aqui falou, que nós devemos examinar as Escrituras, né? Então, o nosso papel como igreja é examinar o texto sagrado, né? Examinar é se aprofundar. Então, nós temos que realmente buscar, né, com profundidade, buscar o entendimento com profundidade, tá certo? Vamos lá, 12ª questão. Sobre que compromisso nos fala 2 Coríntios 9, compromisso, 2 Coríntios 9, 7 e 8. E como ele deve ser exercido. Vamos lá. Primeira parte da pergunta, né? Sobre que compromisso nos fala 2 Coríntios? 2 Coríntios 9, 7 e 8. Vamos lá? Cada um deve contribuir segundo propôs no seu coração. Está vendo? Cada um deve contribuir segundo o que propôs no seu coração. Então nós temos que sermos solidários, né? Temos que contribuir com a obra do Senhor, porque a obra tem, né, os seus projetos, a obra tem as suas carências, tem as suas necessidades, tem o seu, dentro do seu planejamento, tem os seus desafios, e nós precisamos realmente contribuir, não só financeiramente, mas contribuir também
né, exercitando, administrando aquilo que Deus ele tem depositado na nossa vida, tá bom? Muito bem. A 13ª questão. Relacione as 3 características da igreja em Tessalônica, pelas quais o apóstolo Paulo dava graças a Deus. Veja em 1 Tessalonicenses 1:3. Vamos lá? Quais são as 3 características da igreja em Tessalônica pelos quais o apóstolo Paulo dava graças a Deus? Primeiro é fé. Então, se você respondeu fé, está correto. Segundo é amor. Se você respondeu amor, também está correto. Terceiro, paciência da esperança. Ok? Então, se você colocou essas 3 características da igreja, fé, amor e paciência da esperança, está corretíssimo. Você respondeu correto. Ok? Vamos lá. Vamos para a última pergunta, né, da nossa lição número 11, né? Igreja, Corpo de Cristo. Vamos lá. Qual a missão principal da igreja? Segundo Mateus 28, do 18 ao 20. Qual a missão principal da igreja? Primeiramente, esse é um texto bastante conhecido, né? Você, meu discipulando, já conhece, né? Nós já estudamos perfeitamente, né? Nós temos aí alguns verbos imperativos, né? O texto é muito claro e são verbos de ação, né? São verbos de ação e são contínuos, não é? Então nós temos aí o verbo ir, não é? Fazer, batizar e ensinar. Então nós temos aí qual é a missão principal da igreja? Ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. Ensinar o que, pastor Alex? Tudo que Jesus Cristo, né? Tudo, absolutamente tudo que Jesus nos ensinou. Tudo. O texto é muito claro, né? Ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28. Não é? Então é importante que vocês, como igreja, como a verdadeira igreja, entendam isso, né? A missão principal da igreja é ir proclamar, levar a mensagem do Evangelho. Segundo, fazer discípulos, ou seja, discipular, formar novos discípulos. Terceiro, batizar, né? E batizar vem de uma palavra grega que vem, né, de baptizo, que quer dizer mergulhar. Batizar, mergulhar. Não é? E batizar no nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? E, por último, que a missão da igreja é ensinar. Então, cabe, né, ao pastor da igreja, que é o doutrinador, aquele que tem o dom de mestre também, né, para ensinar, juntamente com o pastor, que também é um mestre, porque pastor ensina, e ele é mestre também, certo? Mas tem aqueles que ensinam e não são mestres, ok? Muito bem. Então, nós chegamos ao final da nossa lição, né, número 11, e é muito importante que você saiba que uma das partes do estudo na Bíblia é sobre a igreja. E é fundamental que você continue se aprofundando, estudando cada vez mais sobre essa temática que é muito importante e que você precisa conhecê-la, né? Aprendemos aqui alguns aspectos importantes, mas é importante que nós continuemos, né, avançando no conhecimento sobre a Igreja de Cristo, que somos nós, né? Lembre-se que o templo onde a verdadeira igreja congrega é o espaço físico, né? A verdadeira igreja somos nós, é aquele que crê em Jesus Cristo, sou eu e é você, tá bom? Deus abençoe grandemente, que o nome do Senhor continue te fortalecendo, te capacitando, te iluminando e que o Senhor Deus derrame na tua vida
essa graça, não é? Essa capacidade de continuar, de desejar, querer cada vez mais aprender a palavra do Senhor, tá bom? Eu quero de antemão já agradecer, né, pela sua presença, por estar assistindo, né, por estar participando conosco, assistindo esse vídeo, cooperando com esse projeto, que nós temos o alvo, é a proclamação, é o semear a palavra de Deus, tá bom? Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, ou você talvez já assistiu, mas ainda não se inscreveu, eu quero que isso, né? Se inscreva, né? Tá lá o nome, inscreva-se. Se inscreva no nosso canal, né? Entendes o que lês? Muito bem. Vá lá, se inscreva no nosso canal, participe conosco, né? Interaja. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, vá lá nos comentários, né? Se for no notebook, você já vê logo de imediato lá a parte dos comentários, deixe o seu comentário. Se for no celular, você vai descendo um pouquinho, que ele fica logo lá embaixo, né? No início você vai ver alguns vídeos, depois lá embaixo que você vê lá, né? Comente, né, sobre o assunto, comente, deixe a sua dúvida, seu questionamento, não é? Talvez também seu agradecimento, talvez Deus tenha falado do seu coração. Compartilhe, comente, né? Deixa lá seu registro que você participou, que você gostou, o que você gostaria de ouvir, que gostaria de aprender, né? Deixa lá sua mensagem, né? E que Deus continue te abençoando grandemente. Tá?